muito de superação hoje, uma história que eu tenho certeza que vai emocionar muita gente, tocar muitos corações e servir inclusive de motivação para muita gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história do Anderson Clayton, que está aqui com a gente nessa tarde, cumprimentando o Anderson, inclusive também a Mercedes Afonso está aqui com a gente. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde a todos. Muito bem, Anderson, mais conhecido como Clayton, né? Sim. Se eu te chamar de Clayton ou de Anderson, tá tudo em casa. É os dois juntos. Perfeito. Composto. Perfeito. Bom, Anderson, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? De onde você é, sua profissão, quando é que você começou, né? Como é que você conheceu, né? As drogas, né? Sim. E como é que foi esse processo todo? Meu nome é Anderson Clayton, né? Igual ela falou. Eu nasci em São João del Rei, no circo, né? Minha família toda é de circo. Paramos em Divinópolis em 79. Quando foi em 83, meu pai retornou para circo. Seguindo o circo, a gente foi parar em Ubá. Tornou parar com o circo e Ubá. E lá estamos instalados até hoje. Há 41 anos, 41 anos mesmo. Moramos em Ubá. Com 19 para 20 anos, eu conheci a cocaína. E foi o único vício que eu adquiri ao longo desses 28 anos de drogadição. Nunca gostei de beber, apesar de ter já ingerido bebida alcoólica. Mas graças a Deus nunca viciei com álcool. Nunca fumei nada, nem maconha, nem cigarro e nem o crack. Mas a cocaína, apesar de ser, eu falo só cocaína, mas é um só que destruiu minha vida. Até então, né? Eu achava que já não tinha jeito mais. Fiquei 28 anos usando ela. Ao longo desses 28 anos, parei, fiquei 2 anos e 2 meses, 1 ano e 7 meses, outras tantas vezes parado, mas nunca tinha buscado a recuperação. Cheguei assim a ficar 2 meses em uma clínica particular, em que visava muito lucro, e não o bem-estar do acolhido ali, do adicto. Nessa clínica que eu fiquei, ela não rezava nem o Pai Nosso. Literalmente visava a mensalidade, que é um salário mínimo na época. Às vezes comida estragada, que eles buscavam no Ceasa, e a gente pagando, um salário e meio. Dopava de remédio, no meu caso não, que eu não aceitava. Os meninos mais simples, mais humildes, que a família abandonava. Amarrado, com gema, tomando choque, banho gelado, e dopando de remédio. Em Juiz de Fora, fiquei poucos dias numa outra clínica. Não quis fazer aqui, esse aqui não é o lugar para mim. Eu preciso de um lugar que busque o Evangelho. E dentro dessa clínica, o rapaz conhecia a Fazenda da Esperança. E fui pedir um telefone do responsável da fazenda, que lá de Juiz de Fora tem uma cidadezinha chamada Guarará, que é ao lado de Juiz de Fora. É onde tem a fazenda mais perto da minha casa lá. Entrando em contato com ele, ele conseguiu uma vaga para mim. Isso foi dia 23 de julho de 2024. E lá é 1 ano de recuperação, ao contrário das outras clínicas, né, que é 9 meses. E a Fazenda da Esperança não é uma clínica de reabilitação. Isso é uma comunidade terapêutica, sendo a maior do mundo, a mais conceituada e a única reconhecida pelo Vaticano. Muito séria, e ela é considerada fábrica de homens novos. Ali, quem aceita a recuperação está no melhor lugar para se tratar. Cada fazenda do mundo, sendo 180 fazendas em 29 países espalhadas nos 4 continentes, a cada fazenda tem um padre que mora dentro dela, que é um pároco. Muito bem. Então, Clayton, teve um ponto aí de virada, né, que dentro do universo das drogas, muitas vezes a pessoa não tem consciência de que ela é uma pessoa que, infelizmente, ela está doente, né? E muitas pessoas, elas levam tempo, né, para precisar, né, para admitir que precisam de ajuda. E qual foi o momento exato, aí, esse ponto de virada, ou o estado que te fez aí perceber que a Fazenda da Esperança era o caminho necessário para mudar a sua história? Em abril do ano 24, há 3 meses antes de eu buscar a recuperação, eu perdi um emprego muito bom, puxando funcionário de uma fábrica lá de Ubá, 3 salários mínimos na carteira. Chegou um ponto que eu já não aguentava mais trabalhar. Minha família me abandonou, esposa e filho, foi para casa da mãe dela.
Você tem quantos filhos? Tenho 3 com a minha esposa e um antes do casamento. Uhum. Não quis ir para a empresa mais. Chegou um ponto que eu abandonei o emprego e só usando drogas, usando. Acabei com tudo que eu tinha. De novo, né? Eu tinha loja de imóveis, ferro velho, lanchonete, ao longo desses 28 anos, caminhão, perdi tudo. E mais uma vez estava perdendo tudo. Em abril, tentei suicídio. Um copo de veneno, dentro do carro. Na hora que eu fui levantar o copo bateu no volante e entornou. Falei, não é para morrer. Essa não é a hora, que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Essa foi virada a chave. Falei, agora eu tenho que buscar a minha recuperação. Eu já não aguento mais fazer meus pais sofrerem. Meus pais morreram sem ver a minha recuperação aqui na Terra. Meus irmãos, meus filhos. A gente fica longe de tudo, abandona tudo. A droga, ela é tão viciante, né, que você larga tudo, até os filhos, netos, para poder usar droga. E eu sou uma pessoa que acabei de crer que eu não posso usar droga. Eu, literalmente, eu sou fraco para ela. E hoje o que me sustenta é o Evangelho. É a busca em Deus. O Cleito, Anderson Cleito, boa tarde. Sim. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Prazer todo meu. Muito bem, a Fazenda da Esperança ela é conhecida pelo tripé: convivência, trabalho e espiritualidade, né? Sim, durante o seu tempo lá na unidade aqui em Itabira, qual desses pilares foi o mais transformador para você? É um ponto crucial que você tocou aí. Porque esses 3 pilares é o que a gente precisa aqui fora. É o trabalho, você poder sobreviver. É a convivência, que é o mais difícil. Você conviver dentro de uma casa, igual a Fazenda da Esperança tem 4 casas, por etapa. Triagem, quando você pega o seu filho para poder formar ele. O bebezinho, educar ele. A creche, que é a segunda parte de um filho. A terceira é o fundamental e a quarta é a formação na faculdade. E essas 4. Em cada casa, 16 ou 18 homens. Você imagina você conviver com essas pessoas durante um ano. Gente de classe, de ignorante, malcriado, educado, rico, pobre, preto, branco, evangélico, lá no só não tem distinção, né, de nenhum. Qualquer religião do mundo, você é bem acolhido lá. Então essa parte é a mais difícil. O que eu mais busquei foi literalmente a espiritualidade. Que é que eu era católico, falso católico, não ia na igreja, acreditava em Deus. Mas será que acreditava mesmo? Por que eu não? Porque recaía direto. Ficava limpo, mas recaía direto. Mas é essa parte que eu mais busquei. Mas a convivência é mais difícil. O trabalho eu sempre tirei de letra, porque eu sempre trabalhei. Bom, a Valéria Costa, não sei se acredito que você, né, tenha aí conhecimento, ela está dizendo que, meu querido, você está recuperado. É um exemplo de recuperação. Ela está aqui no nosso Instagram acompanhando o nosso bate-papo. Boa tarde, Valéria. Obrigado, Valéria. Bom, e dizem, Anderson, que os primeiros anos aí fora da recuperação são os de maior aprendizado, né? Como é que é a sensação de olhar para trás, né, 3 anos depois e ver o homem que você se tornou, né? Ou que você voltou a se tornar? A gente pode dizer que você conseguiu resgatar a sua identidade, a sua dignidade? Sim. Eu estou vou fazer 9 meses que eu estou fora da Fazenda. A Fazenda da Esperança, ela depende de cada corpo, cada físico, cada organismo, né? Mas é no mínimo 5 anos para poder estar certamente ou bem mentalmente para ficar longe das drogas. Então ainda tem uma caminhada boa para seguir ainda. Mas hoje, igual eu falei no início aqui, é buscar o Evangelho e buscar Deus sempre. Porque só com Ele que você consegue a cura, a libertação. O Anderson, você tem agora a sua família ao seu lado, e como foi o processo de reconquistar aí a confiança e reconstruir, né, esses laços que foi fragilizados aí pelo seu vício? Na entrega do meu certificado, dia 27 de julho do ano passado, eles vieram. Vieram minha, até então, ex-mulher, meus filhos, minha neta, a mãe dela, meu cunhado. Mas a gente não estava ainda retornado ao casamento, não tinha aceitado ainda. Mas é difícil, porque há muitos anos sofrendo, 27 anos junto, meus filhos, eu estava do lado deles, eu nunca tive tão longe. Hoje, ao contrário, eu estou 270 km de distância, eu nunca tive tão perto.
porque eu converso com eles todos os dias, pede bênção. Mas é complicado. A gente não tem que cobrar nada, né? É o tempo que vai curar essa mágoa, essa tristeza. Mas eu acredito que hoje eles estão orgulhosos de mim. Ainda está no processo, No né? processo lento. De confiança, Com reconquista. certeza, né? Inclusive, eles não querem vir para cá. Eles estão estabilizados lá também, né? Eu nem estrutura para isso ainda tenho. Estou recomeçando a minha vida agora, né? Mas eu amo muito a cidade da Beira. A cidade me acolheu demais. Eu sou um cara hoje bem estruturado aqui, apoiado pela população itabirana. Bacana. Agora, 3h24, a gente está falando com o Anderson Cleiton, ele que está, né, num processo aí de recuperação, né, das drogas, né, mais especificamente cocaína, né, Anderson? Sim, só cocaína. Bom, a vida fora da comunidade terapêutica tem aí vários desafios, né? O que você faz hoje, nos momentos aí de estresse, de cansaço, no caso, se manter firme na sua própria sobriedade, né? Com cabeça leve, cabeça tranquila? A vida, assim, hoje a gente está muito sobrecarregado de trabalhar por falta de funcionar, carga, o quadro de funcionar. Então a gente está trabalhando muito, dobrando, né? Tudo dentro da hora extra, tudo combinado, alinhamento, né? Mas eu busco a Deus, né? Atividade física, para poder desestressar, tirar aquela mentalidade fraca, né? Não deixar o coisa ruim voltar, né? Pisar na cabeça dele, que ele fique quieto ali onde ele tem que estar, que é no submundo, né? Aonde eu estive. Eu não lembro. Sempre lembrar de onde eu estava e aonde eu estou hoje. E, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Itabira, eu morei no albergue, na casa da dona Margot, que eu te falei que foi. Ela me acolheu super bem. Eu fui muito ajudado e hoje eu moro na minha casinha. Ontem eu adquiri um carro. Só vitória, né? Só vitória. Então, um pouco tempo, né? A gente fica muito feliz de ver histórias assim, né, de superação de pessoas que, né, passaram pelo vale da sombra da morte. Sim. E estão aí, né, na busca pela sua vitória. A parte mais difícil da recuperação é aceitar que você não é capaz sozinho. Eu, por exemplo, tentei várias vezes e tornava a recair. Eu, literalmente, eu precisava de um guia espiritual. E o meu guia espiritual é Jesus. Ele só cura e te salva. Ele é a luz. E lembrar sempre de onde eu estava. Eu vou bater sempre essa tecla. Hoje você tem, né, eu acredito que, muito por causa também da comunidade terapêutica, né, da Esperança, hoje você tem uma rotina, né, de espiritualidade, né, você é católico, né? Doente, fanático. Como é que essa rotina? Você vai à missa? Você tem algum outro tipo de atividade? Eu vou à missa, faço a minha leitura em casa, que nem é necessário, né, gente? Ir à missa, você tem que buscar a Deus. Mas pelo menos 2 vezes por semana, eu frequento a fazenda às vezes, e lá é o meu stay, é meu alimento, é meu ar que eu respiro. Com esse carro que agora eu estou sempre buscando do jeito que eu posso. Eu falei, estou falando demais, mas nunca esquecer de buscar a Deus. Amém, né? Amém sempre. Amém sempre. Pois é, além da superação, quem é o Anderson Cleiton hoje e quais são os seus sonhos, né? E o que te traz a alegria do dia? A alegria do dia a dia, cara, é acordar todo dia com sobriedade. Essa, para mim, não tem preço. Eu lutei tanto por ela, né? E hoje eu gostei. E também, né? Reestabilizar financeiramente, igual, graças a Deus, eu estou conseguindo. Ser grato a cada um que me ajudou aqui em Itabira, cara. Isso pra mim é tudo, cara. Pegando um pouquinho de gancho nisso que você falou a respeito de ser grato, fazer né? Você passar e tentar devolver para a vida, né, o que a vida te trouxe hoje. Menina, ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço demais, que é a vida que me ajudou muito. Pensando sinceramente a montar um grupo de apoio, tirar essas pessoas de rua, alimentar eles, levar para a Fazenda de Esperança, ser um instrumento, né? Que a Fazenda de Esperança não entrega um certificado a gente, mas você ser um instrumento. Pedro foi um instrumento, né? Ele era um pescador de homens, por isso que ele fundou a igreja.
E eu estou tentando ser e vou conseguir ser. Inclusive, semana retrasada eu trouxe um de Dubai, está lá, buscando a recuperação. Maravilha. Marcelo, tem uma participação, uma interação aqui? Não, é Sim. um áudio aqui, foi mandado errado, viu, Ah, Tatiana? sim. Sim. Mas vamos, né, vamos, dando então, sequência, né, o nosso muito Conexão, bom o assunto, né? É uma história, assim, maravilhosa, né? E por ser uma história maravilhosa, hoje eu acredito que tem muitas famílias, né, em Itabira, também na região acompanhando, né, que estão passando aí, de repente, pelo que você passou, né? E se você pudesse aí falar agora, diretamente aí ao coração de alguém que ainda está no fundo do poço, o que você diria? Essa parte é mais difícil. Vamos lá. Você que é adicto, você que é dependente químico, aceita a recuperação. Busca Deus. Pensa em quem te ama. Seus pais, seus avós, seus filhos, os seus netos. Porque nós não vivemos sozinhos na Terra. Alguém te gerou, alguém te deu a luz, alguém te ama. Faça por eles também. E com Deus tem jeito. Mas se você buscar recuperação, faça primeiro para Deus. Em segundo lugar para você. Tudo que você fizer para Deus e para você, vai vir tudo em dobro. E o resto vai ser consequência. Se você andar reto, certo, tudo virá dentro do Evangelho, virá com luz para você. Busca a recuperação. E se precisar, eu tenho um contato aqui da Fazenda. Bacana, muito bom falar contigo. Eu gostaria, só para a gente finalizar aqui no programa, que você desse um recado, né, para os jovens, para as pessoas que estão entrando nesse caminho. Esse caminho que você já passou, graças a Deus, é muito abençoado. Eu gostaria que você desse um recado aos jovens, às pessoas que estão, infelizmente, né, indo por esse caminho. Eu vou deixar duas mensagens. Estão vivendo do lado, do encardido, estão deixando isso. A gestante, quando está grávida, o que ela dá quando vai para o hospital? A luz. O próprio filho já é a luz. Já é uma parte de Deus. Né? E quando a gente está nesse mundo, a gente precisa buscar a Deus. Dois pontos cruciais que eu vou deixar aqui. Vou fazer quase os e-mails, reunião de trabalho, entrevista de emprego, um jantar com a família, uma viagem no carro. Convida Jesus. Jesus, senta aqui nesse carro, vamos para a praia comigo. Jesus, na ceia de Natal, você convida tanta gente, esquece do aniversariante, que é o Jesus. Convida ele, manda um convite para ele. Sempre Jesus e meio. E outra coisa, um resumo dos 10 mandamentos. Você consulta quem? Você tem problema. Você consulta quem? Um professor. Quando você está entrando numa empresa, você consulta aquele setor ali. E quando você for fazer qualquer coisa, consulta Jesus. Jesus, o que você acha? O que eu posso fazer? Por exemplo, se você está com o lado da sua esposa, dá valor a ela. Se você está ao lado do seu filho, não pede Jesus uma consulta. Jesus, o que você faz nesse momento? Por exemplo, quando você está com a intenção de ir para uma boate para atrair sua esposa, pergunta a Jesus, eu posso ir lá fazer isso? Eu duvido que Jesus vai fazer. Então você vai estar errado. Pense nisso. Muito bem, agora 3h33, depois dessa mensagem, né? Só nos resta agradecer e desejar muitas bênçãos para você. E onde você consiga a cada dia resgatar a sua dignidade mais e mais, né? Conquistar aquilo que você sonha. E a Regina está aí, Regina Mota, nosso Instagram, parabenizando você e dá, claro,
claro que a gente fica assim, depois de uma história, né, dessa, de superação, mas a gente fica feliz também de saber que você passou por tudo que passou e continua com essa sobriedade, né, com essa forma aí de pensar, né, com essa forma de pensar sobre a vida, esse jeito de, acredito que trazer pessoas, né, tentando mostrar uma perspectiva diferente, né, desse mundo das drogas. Então a gente deseja que você aí conquiste, né, os seus sonhos, que você consiga caminhar aí na sobriedade e que seja muito feliz, né, continue aí arrastando pessoas, né, se afastem desse caminho. Obrigado, Regina Mota. Estamos aqui para te servir sempre, todos que precisarem. Eu tenho o contato do padre aqui, se alguém quiser. Eu acredito que seja interessante que você passe, que a gente tem uma audiência muito grande, né? Pode ser que alguém esteja, né, ouvindo, precisa de socorro nesse momento. Eu queria que você passasse. Aqui é o Padre Haroldo. O telefone dele de contato é o 31 999 26 63 56. Repetindo. 31 999 26 63 56. Padre Haroldo. Padre Haroldo. Uhum. Maravilha. Anderson, Cleiton, muito obrigado pela participação. A gente deseja muita coisa boa para você, né? Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pelo respeito. Com Deus tem jeito. Amém. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. E você é um escolhido de Deus, né? Amém. Grande Todos nós abraço. somos escolhidos de Deus. Tudo de bom, viu? Que Amém. Deus te abençoe sempre. Paz e bem.